Hoje vamos tratar do assunto livre-arbítrio e determinismo. Quem vai estar conosco é Miguel de Jesus Sardano. A mensagem do Momento Espírita tem o título Íntima Conversa com Deus. Olá! Você acredita na fatalidade? Para que não seja perturbada a harmonia do universo, Deus criou leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo nos remete a reflexões sobre determinismo e livre-arbítrio. Existe o determinismo absoluto? A diferença entre determinismo e fatalidade? Vamos refletir sobre estas questões depois do Momento Espírita. A oração deve ser a expansão da alma para com Deus. É uma conversa muito íntima, uma meditação. É por excelência o refúgio dos aflitos e de todos os corações magoados. Nas horas de tristeza, de pesar, quem já não encontrou na prece a calma e o alívio? É nesses momentos que acontece um diálogo profundo entre a alma que sofre e a divindade. A alma fala das suas angústias, dos seus desânimos, pede socorro. Então, no altar da consciência, uma voz responde. É a voz do Pai. De onde vêm as forças para a luta, o medicamento para as feridas abertas e a luz para os caminhos escuros? Essa voz consola, reanima, traz coragem. Depois dessa conversa tão profunda, a alma se ergue menos atormentada e menos triste. É como se um raio de sol trouxesse a esperança, modificando a paisagem de sombras. A linguagem da prece varia conforme as necessidades do espírito humano. Pode ser um grito, um lamento, um desabafo, um balanço geral dos próprios atos. Um simples pensamento, uma lembrança, um olhar dirigido para o céu. Não existem horas determinadas para a prece. Toda vez que sentirmos a alma emocionada, agitada por um sentimento profundo, é o momento de orar. Podemos orar à beira dos mares, deixando a alma extravasar sua poesia ao ritmo das ondas que morrem na areia. Podemos orar na claridade do dia ou à noite, sob o céu estrelado e a luz da lua. A nossa prece pode se erguer aos céus do meio dos campos, entre o trigo que balança as espigas maduras ao vento, ou nos bosques, no silêncio das florestas, nas estradas desertas. Em verdade, tudo ora e tudo celebra a alegria de viver. Se nos dispusermos a ouvir, poderemos unir a nossa prece ao concerto que parte da terra e busca Deus no infinito. Em toda parte, em todos os lugares, poderemos ouvir o cântico da terra que se dirige ao Criador. Os oceanos erguem suas vozes e os desertos murmuram. A profundeza dos bosques, o farfalhar das folhas do arvoredo, tudo entoa um cântico de gratidão à vida. Agradecidos pelo dom da vida, que possamos pedir a Deus que nos dê amor ao trabalho, que é o dever de todos sobre a terra. Que ajude a nos esclarecer sobre as nossas imperfeições, essas que enfeiam a nossa alma
e adiam o nosso progresso, para que, fortalecidos pela sua generosidade, vençamos os obstáculos que impedem a vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Você sabia que a prece feita em conjunto é como um feixe de vontades, de pensamentos e perfumes que se dirige para o Criador? E que, se pudéssemos avaliar o verdadeiro efeito produzido pelas preces sinceras, oraríamos muito mais? Porque orar com amor pelos infelizes é uma das mais eficazes formas de caridade. Íntima Conversa com Deus é o título desta mensagem, que faz parte do CD número 25, produzido pela Federação Espírita do Paraná. Miguel de Jesus Sardano, que é escritor e palestrante espírita da cidade de Santo André, São Paulo, é nosso convidado. Vamos conversar sobre livre-arbítrio e determinismo. Olá, Miguel, é uma satisfação muito grande ter você neste programa. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontram-se mensagens de um espírito protetor e do espírito pascal sobre a verdadeira propriedade. Eu acho que esse assunto merece uma análise em função do apego de muitos à matéria. É da lei de Deus o desejo no homem de possuir? Ivone, queridos amigos que nos assistem, eu estava folheando o Evangelho e vi como é grande esse capítulo no Evangelho, capítulo 16, que trata exatamente da questão das propriedades, da riqueza. Esse capítulo fala a respeito da salvação dos ricos, Jesus na casa de Zaqueu, que era um homem abastado, a parábola do mal rico, parábola dos talentos, que também, de uma certa forma, o talento é uma riqueza, e fala sobre a utilidade da riqueza, as provas, a desigualdade, enfim, é um capítulo muito amplo que realmente merece consideração, merece estudo. Mas parece que já é da própria estrutura do homem, não sei se é a questão da preocupação com o futuro, se encontrar desamparado. A verdade é que há uma insegurança e a retenção dos bens parece que dá um certo conforto, uma certa garantia do futuro. Então talvez seja por aí que a gente vai estudar e entender essa questão. Certo. E é da lei de Deus esse desejo, essa vontade de possuir? Não. Seria uma espécie de instinto de conservação do homem? É também. Mas de Deus não pode ser, né? Tem que ser mesmo da natureza humana, da estrutura da natureza humana, instintivamente falando. Certo. Né? E o que o homem realmente possui, nessa sua ânsia de possuir, de ter mais, o que é que realmente ele possui? Olha, aqui nós vemos no Evangelho falar da real propriedade, a verdadeira propriedade, falando também que existe uma propriedade que não é real. Se existe a real, a verdadeira, existe a falsa. E nós sabemos que na Terra a gente é usufrutuário, né? A gente é uma espécie de administrador, de mordomo, na própria linguagem do Evangelho e também nas instruções dos Espíritos, que estão sempre trabalhando nesse sentido do desapego. Mas para nós ainda é muito difícil o desapego, exatamente por desconhecer o futuro, por não ter certeza do que vai acontecer amanhã. Então leva a criatura muitas vezes a excesso, a exagero, a avareza e a grande preocupação, a ansiedade, né? Que mais adiante a gente pode até comentar esses detalhes. Certo. Nós vemos pessoas que possuem grandes haveres, grandes fortunas, e há aquelas que são imprudentes, imprevidentes e perdem, né? Num processo natural. Mas e aquelas que, embora tenham sido previdentes,
perdem tudo. Qual seria a causa na visão espírita? Bem, as causas podem ser várias, mas sobretudo a questão da administração dos bens e também talvez um processo de provação, como aconteceu a Jó, que é uma figura simbólica bíblica, a respeito da perda dos bens materiais. E todos nós estamos sujeitos a altos e baixos, aqueles que fazem aplicação na bolsa, às vezes grandes fortunas desaparecem em pouco tempo. Eu acho que isso faz parte do quadro das provações da vida, da experiência material. Como um processo de experiência de evolução, seria isso, Miguel? Ou nós poderíamos associar algum resgate, alguma expiação, alguma coisa? Também, mas cada caso é um caso e é difícil às vezes de analisar assim a grosso modo, mas achamos sim que todos esses infortúnios e também os momentos de alegria, de felicidade, estão dentro desse contexto das leis de causa e efeito, que nós chamamos popularmente de karma, né? Eu acho que está mais ou menos assim colocado. Certo. E quais seriam as consequências do apego aos bens terrenos após a morte do corpo físico? Isso aí causa sofrimento, causa dor, né? E a gente sabe que muitos espíritos, depois que deixam o corpo, eles, como dizia Chico Xavier, morrem, mas não desencarnam. O que quer dizer, eles ficam retidos no próprio ambiente. Como disse Jesus, onde está o teu tesouro, está a tua vida, né? Está a tua felicidade, está tudo, né? A tua alma. O apego exatamente às coisas transitórias. De um certo modo, é compreensível porque durante toda uma vida você vibrou, agiu, atuou nesse sentido. E não teve um preparo para esse desprendimento temporário, de entender que uma hora, um dia qualquer, você teria que deixar. Então também faz parte de um processo de reeducação do espírito, que a doutrina espírita nos oferece muitos elementos de apoio nesse sentido de compreender que a riqueza é também um tipo de provação. Você poderia esclarecer esta questão de morrer e desencarnar, Miguel? É uma coisa interessante, porque muitas pessoas não pensam sobre isso, que é um detalhe curioso, que seria a morte biológica, mas não haveria o desprendimento do espírito, né? Que ficaria preso psiquicamente aos despojos, fica preso ao ambiente, como se fosse imantado, como se fosse um imã, alguma coisa que o retém. E são esses bens afetivos também, porque não são só bens materiais. Nós temos também as ligações afetivas, a escravização desses sentimentos. Aquelas pessoas que são agarradas à família, não admitem separação. De um modo geral, eles ficam no próprio ambiente por muito tempo. E às vezes é necessária a intervenção de espíritos familiares que vêm em socorro para doutriná-los, esclarecer que agora a realidade é outra, que é necessário deixar aqueles lugares. Mas há muito apego, infelizmente há muito apego. E Jesus já há muitos anos, né, há mais de 2000 anos, insistia muito nessa tecla, né, na necessidade de não se apegar, não se escravizar aos bens materiais. Então, é uma coisa que eu entendo assim desse lado, né? Agora, é claro que isso é uma interpretação livre, porque é uma afirmação do Chico, né, de Kardec, que ele diz que isso ocorre nas pessoas. Certo. Morrem, mas não desencarnam. Quer dizer, eu acho biologicamente se desligam, mas fisicamente, psiquicamente, eles estão ali no próprio local, né, e sofrendo as consequências do retorno vibratório, né? Certo. Miguel, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita,
É um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análise sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Hoje estamos conversando com Miguel de Jesus Sardano. Estamos tratando do tema que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. Miguel, Jesus não condenou a riqueza, o que ficou assim bem claro no seu encontro com Zaqueu. O progresso material é compatível com o progresso espiritual? Eu acho que sim. Existe essa possibilidade, mas aí é claro que precisa entendimento, precisa equilíbrio. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Porque a riqueza leva a criatura a compromissos, a envolvimento com problemas da sociedade, e, enfim, dos negócios, e a pessoa acaba se afastando, como se costuma dizer, de Deus, né? Se afastando da espiritualidade, concentrando muito a sua vida no terreno material, na questão de cuidar dos seus valores, dos seus bens, dos seus recursos. E isso tudo demanda muita energia, mas é perfeitamente compatível. Aí a gente poderia dizer assim, existem até fortunas abençoadas, que são bem aplicadas, que são pessoas generosas e conseguem conciliar as duas coisas, a sua vida material e a vida espiritual. Mas a gente sabe que não é fácil, é um grande desafio. Sim, sem realmente. dúvida é um grande desafio. Mas realmente existem, né? Existe essas a pessoas existe. detentoras. É uma raridade, pode-se dizer, na Terra. Né? Pelo que a gente observa, não é muito fácil, não é muito comum. Mas já são muitos aqueles que investem no bem ao próximo, né? E às vezes se tornam até benfeitores da humanidade com tudo que eles conseguem fazer pelas pessoas, né? O Evangelho, inclusive, chama a atenção que muitas vezes nós relegamos apenas o supérfluo e não dispomos daquilo que poderá fazer falta. E ainda é uma forma de apego, né? Certo. A pessoa fica sempre preocupada de dispor do supérfluo. Com medo de lhe faltar, né? Exatamente. Mas quando nós falamos em apego, nós sabemos que ele se estende além dos bens materiais, né? O que dizer do apego às pessoas, como se fossem propriedades? Isso é grave porque a questão de ciúmes, né? Esse instinto possessivo que vem da animalidade, vem dos instintos. Porque, na verdade, nós não somos donos de ninguém, né? Como se costuma dizer, ninguém é de ninguém. Mas há uma tendência do ser humano de se apoderar, né? De bichos, de animais, de coisas, de pessoas. Né? Há uma tendência do espírito e a gente não sabe, vamos dizer, exatamente de onde vem, como começou. A gente diz que é da natureza humana, é do instinto humano, a questão da posse, que vem desde a prole, né? E nós habitualmente dizemos sempre tudo nosso, nosso, né? Meu, nosso, nosso, nosso. Isso vai se concretizando e vai dominando psicologicamente, e até o nosso subconsciente fica como que armado, preparado para isso, né? O zelo, o excesso de zelo que gera o ciúme, que é também uma coisa terrível, que gera sofrimento. A questão da posse, principalmente nos relacionamentos afetivos,
da família, os relacionamentos humanos. Esse jogo de ciúmes é muito grave, é muito sério, que a gente tem que aos poucos reeducando, porque causa danos ao espírito, causa sofrimento, sem dúvida nenhuma. Miguel, nos referindo à questão do apego, com relação ao ciúme exagerado, ele pode ter alguma relação com o passado? Eu acho que sim. Aliás, de um modo geral, na nossa vida presente, há muitos vínculos, principalmente na área afetiva, que atrai para a reencarnação. Às vezes, uma antiga atraição leva a pessoa a permanente desconfiança na presente existência. Tudo isso está muito vinculado ao passado. Eu creio que realmente está dentro desse quadro das leis, da lei de causa e efeito, da ação e reação e também da reencarnação. A gente traz no inconsciente essas recordações, como se fossem recordações. São lembranças que levam a pessoa a desconfiar, a não ter confiança, não ter a fé naquela situação, naquelas condições. Então, acho que isso tem relação com o passado, sim. E como entender a afirmativa de Jesus de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Jesus usava muito essas linguagens assim interessantes, figuradas, né? E hoje há várias interpretações de que camelo era uma entrada, então lá nas cidades na antiguidade, né? E isso não é muito relevante, mas o importante é saber essa maneira de ver a fortuna como sendo algo negativo, um malefício. Na verdade, é uma grande oportunidade que a pessoa tem de construir um bom karma, fazer o bem, ajudar as pessoas. Ela pode realmente utilizar-se da fortuna, porque a fortuna, digamos assim, é um instrumento como outro qualquer, como a beleza física, a autoridade, a saúde, né? São talentos que a pessoa possui e que precisa administrar, e daí tirar o bom resultado. Então, como rico, se não souber administrar, se não fizer bom uso, se reter egoisticamente só para os seus prazeres, só para a sua família, no seu reduto familiar, é evidente que aí é uma posse que causa danos, causa mal. É necessário que haja, então, a aplicação dessa fortuna. A gente vê que há muitas fortunas abençoadas que geram muitos empregos, que geram oportunidade de estudos, com universidades, com faculdades, enfim, com meios sociais de elevar a criatura humana, ajudar a sociedade. Então, se a fortuna é utilizada nesse sentido, realmente ela é abençoada, né? Mas, de um modo geral, pelo que se vê, pela prática, pelo dia a dia, de um modo geral, as criaturas são muito egoístas, são muito fechadas com relação ao uso dos seus bens materiais, da sua fortuna, né? Miguel, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-lo muito em breve conosco. Agradecemos a todos que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.